convidar você agora para a meditação na Santa Palavra de Deus. E nós temos a nossa lição de número 2 com um tema muito importante, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E queremos convidá-lo para a leitura de um texto bíblico, e é no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 16, versículos 7 a 13, que nos diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, disse Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda não tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amados, falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção é falar que a atuação do Espírito Santo ela é contínua e dinâmica na vida da igreja, na vida dos crentes. E é a atuação do Espírito que nos conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Portanto, a lição desta semana mostra o papel glorioso do Espírito Santo no plano da salvação, desde o momento que ele convence o pecador e por toda a vida cristã. É um papel ativo, né, em que o Espírito Santo atua como aquele que convence. Né? Ele convence, ele ensina, ele consola o discípulo de Cristo. O Espírito Santo, nós aprendemos na lição passada que ele é o Paráclito, né? Aquele que defende, aquele que advoga, não é? Aquele que ajuda, que protege, não é? E que está ao nosso lado todos os dias. Na lição de hoje, nós encontramos no textuário da nossa lição, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 31, São Lucas, escrevendo a respeito das igrejas na Galileia, não é? Ele vai nos dizer uma coisa muito importante, que a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Diz que as igrejas se edificavam, eram encorajadas pelo Espírito Santo, cresciam em número, vivendo no temor do Senhor. Veja que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dando segredos do crescimento da igreja, nos dando segredos da vida da igreja pela ação do Espírito Santo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. As igrejas tinham paz. Paz aqui é shalom. Paz aqui é eirene no grego, que quer dizer um estado de sossego, de tranquilidade. E essa é a proposta de Jesus, que a igreja tenha paz. As igrejas eram edificadas, havia solidez, havia base, havia edificação, e diz que elas se multiplicavam. A igreja crescia. São princípios que o Espírito Santo está passando para nós. Mas por que isso acontecia? Por que as igrejas tinham paz? Por que é que as igrejas eram edificadas? Por que é que as igrejas se multiplicavam? Porque andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, havia uma atuação contínua, uma ação dinâmica, né, e contínua do Espírito Santo na vida da igreja. Mas, meus amados irmãos, o Espírito Santo foi nos dado como promessa. O Espírito Santo não foi dado apenas à igreja primitiva, como dizem os cessacionistas. Não. Nós temos promessa do Espírito Santo para hoje.
Nós temos promessa do Espírito Santo para todas as épocas da igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, olha o que disse a palavra de Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E o apóstolo está falando aqui da vinda do Espírito Santo, do cumprimento da promessa. E ele diz, olha, a promessa diz respeito a vós. Ele estava falando para os judeus, a vossos filhos, a geração seguinte, aos que estão longe. Você não sabe quanto estamos longe da Galileia, de onde foram faladas essas palavras. Mas disse, mas também a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então você foi chamado, eu fui chamado, nós somos chamados, então a promessa do Espírito Santo é para nós também. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino. Deus que atua na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa salvação foi planejada antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica no plano da salvação. O Espírito Santo é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Então a Trindade está presente. Mas a promessa, nós já temos uma promessa messiânica desde os profetas. Não é? A promessa existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer. Isso envolve as pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Olha, 1 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Olha o que o apóstolo São Pedro vai falar para nós quando vai exatamente citar essa questão da Trindade envolvida na nossa salvação. Ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então nós somos eleitos, fomos escolhidos na presciência de Deus Pai. Em santificação do Espírito. Então, o Espírito atua diariamente santificando a igreja para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, a Trindade atua para que essa promessa se realize. O Pai planejou. O Filho veio e consumou. E o Espírito Santo agora aplica na vida de cada um de nós. O Pai elegeu-nos na sua presciência. O Filho executou morrendo na cruz do Calvário, derramando seu sangue por aspersão, para a nossa santificação, para a nossa purificação. E o Espírito Santo aplica, nos convencendo, nos ajudando, nos chamando para uma nova vida, para uma nova realidade. Então, amados, a promessa está de pé. Significa que a participação do Espírito Santo de modo geral, ela está em toda a Bíblia. Isaías 32:15, derramarei o meu Espírito. Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías é conhecido como profeta messiânico. E ele sempre estava falando na missão do Messias, mas incluindo o Espírito Santo, o Espírito Santo. No Novo Testamento, São Lucas 4, Jesus está na sinagoga. É-lhe dado o rolo do profeta Isaías para ler. Naquela ocasião em que houve aquela, não coincidência, mas providência de Deus. E quando Jesus abre o livro que lê, abre o rolo do profeta Isaías, ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ao terminar o texto ele diz, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta escritura. O que é que Jesus está dizendo naquela oportunidade? O ungido chegou. Aquele que havia de vir sob a unção, a autoridade do Espírito Santo, está entre vós. Dali Jesus levanta uma igreja forte, poderosa, promete a presença do Espírito Santo, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Surge a igreja, um grupo de pessoas chamados, escolhidos, selecionados, vocacionados,
mas acima de tudo, cheios do Espírito Santo para cumprir esta missão gloriosa. Então a promessa é desde o Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, Jesus reforça as promessas com a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Está em São João 16:7. Então veja bem, a vinda do Espírito Santo para nós estava associada à volta de Jesus para o céu. O Pai planejou a salvação. O Filho veio e consumou. Voltou para o Pai e disse: olha, convém que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Como nós sabemos que Jesus voltou para o céu, então ele enviou o Consolador. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Em Atos capítulo 2, versículo 32 e 33, nós encontramos uma palavra maravilhosa aqui. O evangelista São Lucas, falando pelo Espírito Santo, ele diz que Deus ressuscitou a Jesus, e ele diz que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, o Espírito Santo fala aqui através de Lucas que Deus ressuscitou Jesus, que Jesus foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou sobre a igreja. Então, amados, a palavra de Deus, ela é linda, não é? Ela nos faz crer que realmente o Espírito Santo, ele está conosco, ele está com a igreja. Ele é o Eliezer que está preparando a noiva para aquele grande dia. Aleluia! Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar, né, a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Glória a Deus! Olha o que disse a palavra do Senhor Jesus. São João, capítulo 14, capítulo 7, e o versículo de número 12. Olha o que disse o Senhor Jesus falando. Capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de São João. Ele disse assim, olha: vocês não estão ainda preparados para ouvir o que eu vos tenho a dizer. Meus amados irmãos, que coisa tremenda! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É São João 16 e 12. Tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier, olha como Jesus condiciona a nossa capacidade, a nossa condição de entender a revelação das coisas de Deus. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. E aí vem a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa promessa gloriosa, né? Promessa gloriosa do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. O Senhor Jesus está com os discípulos após a ressurreição, naqueles 40 dias antes de voltar para o Pai. E ele diz assim aos discípulos, Atos 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que é que Jesus está falando? No versículo 4 ele diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então Jesus mostra claramente que a vinda do Espírito Santo era uma promessa
Glória a Deus. Meus amados irmãos, uma das mais belas definições acerca da palavra promessa é esperança que se fundamenta em algo concreto e aparente. Promessa é a esperança que se fundamenta em algo concreto e aparente. E Jesus disse, olha, não se ausente de Jerusalém. Não se ausente, mas esperem a promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Por que essa promessa se fundamenta em algo concreto e aparente? Porque na sequência, o Senhor Jesus nos faz entender que a promessa foi concretizada ao longo da história da igreja. Já no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu, os crentes foram cheios, falaram em novas línguas. Então a promessa está fundamentada, não é? E concretizada exatamente na experiência de cada um de nós. Meus amados irmãos, há razões de sobra para que o crente deposite a sua inteira confiança na promessa do Espírito Santo. Por isso, ao final, não é, da exposição dessa lição, nós esperamos que cada um entenda que o Espírito Santo veio para impulsionar. O Espírito Santo veio para ajudar, veio para conscientizar, veio para ajudar, glória a Deus, veio para batizar, veio para revestir de poder, veio para fortalecer, sem ele somos nada. Disse o escritor, sem o Espírito Santo, nós somos como árvores sem fruto, nuvens sem água, veículo sem combustível que não vai a lugar nenhum. Eu, você, nós precisamos do Espírito Santo. E aí vem a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Por que é importante estudarmos isso? Porque sem a atuação do Espírito Santo, o homem nunca será convencido do pecado, nem da justiça, nem do juízo. Quem faz isto é o Espírito Santo. É ele quem convence o pecador. É ele quem vai lá no coração do pecador e faz ele sentir a necessidade de que precisa de perdão, precisa de misericórdia, precisa de ajuda, precisa de reconciliação. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós pregamos a palavra, mas é o Espírito Santo quem convence o pecador. Meus amados irmãos, isto é algo glorioso. O Novo Testamento descreve diversas atividades do Espírito Santo na experiência humana. Ele convence o ser humano do pecado. São João capítulo 16, versículo 7, nós lemos, disse Jesus, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, olha aí a missão do Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus descreve aqui a obra do Consolador em relação ao mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer aqui nesse texto significa levar ao conhecimento da verdade. De outra forma, o homem fica cheio de dúvida, o homem rejeita a verdade do Evangelho, porque em si mesmo nós não temos capacidade de ser convencido. Quem faz isso é o Espírito Santo. Convencer é levar ao conhecimento da verdade. É o Espírito Santo quem vai na mente do homem e diz, você precisa mudar. Você não pode continuar como está. É o Espírito Santo quem faz esta obra. E feliz é aquele que o Espírito Santo ainda vai na sua mente, no seu coração e lhe convence. Quando o pecador ouve a palavra, crer, não é? Glória a Deus, de modo que, em paralelo à palavra da fé, o Espírito Santo opera convencendo o pecador do seu real estado diante de Deus e que precisa de uma mudança. Portanto, esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo no ser humano, convencê-lo de que ele é um pecador. À luz da Bíblia, nós podemos afirmar que seria impossível o homem ser salvo sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Depois que ele convence, aí ele regenera. O que é regenerar? Fazer nascer de novo. A regeneração é exatamente o milagre do novo nascimento. Ou seja, o milagre que ocorre na vida de todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Cristo. E aquela pessoa passa a ter uma nova natureza.
a natureza divina, porque nasceu de novo, porque o Espírito Santo operou na vida dele o milagre da regeneração. Amados, quem efetua a regeneração é o Espírito Santo, o qual, em certo sentido, funciona como alguém que traz a luz divina, o pecador arrependido, e introduz ele ao reino de Deus. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual, se tornando uma nova criatura em Cristo. Por isso, Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Somente a ação do Espírito Santo, a ação regeneradora. Primeiro ele convence, depois ele regenera. A regeneração é a entrada do pecador arrependido para uma nova vida, através da ajuda do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo faz o homem participar da justificação, receber a justificação. É ele quem justifica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, vai nos mostrar exatamente essas verdades, a ação do Espírito Santo justificando o homem de forma gloriosa. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, amados, leva o pecador a ser lavado, a ser santificado e a ser justificado na presença de Deus. Olha que coisa gloriosa, essa promessa bendita que recebemos de um divino Espírito Santo, que vem para nos entender, para nos fazer compreender que precisamos da ajuda de Deus, da presença de Deus, para sermos lavados, para sermos santificados. Quem faz essa obra no homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós somos lavados, somos santificados e somos justificados. Isto é, aquele que era réu é absolvido quando ele permite a ação do Espírito Santo na sua vida. Olha, e aí vem a adoção através do Espírito Santo. O homem é adotado como filho de Deus. Romanos 8,15 diz-nos a palavra: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, com medo. Você não recebeu um espírito de escravidão para estar com medo, mas você recebeu o espírito da adoção de filho, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. A palavra Abba é um vocábulozinho do aramaico que traz o diminutivo de papai, pai, paizinho. Só quem tem essa intimidade é quem já recebeu o Espírito Santo. Nunca esqueço do testemunho de um irmão, que ele dizia: irmão, a coisa mais gloriosa que eu descobri depois que eu fui crente é que eu não conseguia orar o Pai Nosso, eu só dizia: Padre Nosso que estás nos céus. Claro que a palavra Padre é exatamente uma correlação da palavra Pai, mas ele disse: mas eu acho gostoso hoje quando eu abro a minha boca e digo: Pai, Pai Nosso que estás nos céus. Queridos, só o Espírito Santo nos dá essa intimidade. Você hoje pode chamar a Deus de Pai, se relacionar a Deus como Pai. Glória a Deus, é o Espírito Santo quem faz esta obra gloriosa. O Espírito nos guia na verdade. Disse Romanos 8,14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então você é guiado, você é adotado como filho. Que coisa maravilhosa! Se você é filho, você passa a ser herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo em nós. Ele age santificando a vida de cada um de nós. Que coisa gloriosa! Ele habita em nós. A palavra habitar no grego, oikeor, significa ocupar uma casa. No sentido figurado é habitar, é residir, é permanecer. Olha que coisa linda! E o Espírito Santo diz: viremos para ele e faremos nele morada. Você já pensou uma casa velha que era habitação de demônios? Agora se é habitação do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Que coisa tão gloriosa! Só através do Espírito Santo que temos direito a estas bênçãos gloriosas. E aí o Espírito Santo vai trabalhar em nosso caráter. E aí vai aparecer o quê? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é exatamente o novo caráter que o homem recebe. Um caráter transformado. Um caráter agora com uma nova natureza. A natureza divina. Um caráter agora que é baseado no amor, na alegria. Você agora consegue amar até quem não lhe ama. Você agora consegue ter alegria onde só há tristeza. Você agora consegue ter paz onde só há turbulência. Você agora consegue ser longânimo, ter um longo ânimo. Você consegue ser benigno, isto é, pensar o bem, em fazer o bem a vida inteira. Seu ser só produz pensamentos de bondade, de coisas boas. Você consegue ser uma pessoa que pratica bondade. Benignidade é o sentimento e bondade é o ato praticado. Você consegue ter fidelidade, ter fé, ser fiel. Glória a Deus. Consegue ter mansidão. Consegue ter domínio próprio nas suas atitudes, nas suas palavras. Você não fala mais o que vem à sua boca a falar, mas você tem domínio, você tem temperança, porque você está controlado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, amados, que obra tão gloriosa o Espírito Santo faz em cada um de nós. Então, nesta oportunidade, eu quero concluir esta mensagem dizendo a você que o Espírito Santo age na igreja e no mundo, levando os homens a reconhecerem a obra de salvação através de Jesus Cristo. É Ele que atua na redenção do homem. A obra do Espírito Santo de convencer do pecado e da justiça e do juízo é manifesta verdadeiramente na vida daqueles que se deixam, que se permitem que o Espírito Santo atue na sua vida. Porque há aqueles que resistem. A Bíblia fala, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, diz que há aqueles que resistem à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo. Porque tem muitos que ouvem, mas não permitem que o Espírito Santo convença, que o Espírito ajude, que o Espírito lave, que o Espírito santifique, que o Espírito Santo faça essa obra de regeneração. Então, o Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o meu e o seu companheiro. O Espírito Santo veio para nos ajudar. Assim como Jesus aqui na terra encontrava pessoas chorando, dizia, não chores mais. Assim como Jesus consolava famílias que haviam perdido seus entes queridos, ele veio para nos consolar, para estar ao nosso lado, em todos os momentos, mas especialmente em momentos de tristeza, em momentos difíceis da nossa vida, ele veio para nos ajudar. E olha, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo convenceu cerca de 3.000 pessoas se arrependeram. Isso prova que o que Jesus falou se cumpriu. O Espírito Santo atua convencendo o pecador. O Espírito Santo atua capacitando a mensagem do pregador para entrar nos corações. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá poder. É o Espírito Santo quem manifesta sinais sobrenaturais. É o Espírito Santo quem confirma a palavra. Agora você precisa se permitir que o Espírito Santo atue na sua vida. Amados, resumindo tudo o que foi dito, é maravilhoso viver na dependência do Espírito Santo. É maravilhoso viver na dependência do Espírito Santo. E eu queria lhe convidar, neste final de mensagem, a viver na dependência do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Chame o Espírito Santo. Aí onde você está, convide o Espírito Santo. Espírito Santo, venha ao meu encontro. Venha me ajudar. Eu preciso da tua ajuda. E você vai ver que você vai sentir algo especial. Algo diferente. Pois o Espírito Santo está na terra com esta missão de convencer, de ajudar, de fortificar, de lavar, de santificar, de regenerar, de operar milagres. Aleluia. Conte com a ajuda do Espírito Santo.
Esta é a minha última palavra neste final de programa. Viva dependendo do Espírito Santo. É maravilhoso viver na dependência do Espírito Santo. Você não vai viver daquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Você não vai viver daquilo que você pensa ao seu próprio respeito. Você vai viver daquilo que o Espírito Santo diz ao seu respeito. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo continue falando ao teu coração.